Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para refletir sobre a nossa amada doutrina espírita, algo com respeito ao Livro dos Espíritos. E hoje o nosso tema é Jesus e o Mundo. Nós analisaremos a questão número 926 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec vai perguntar: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E a resposta: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e virá o reverso, antes lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes os que sofrem, porque serão consolados. Uma das bem-aventuranças. É interessante porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Na mensagem do Espírito Lacordaire, desprendimento dos bens terrenos, já no finalzinho, há uma afirmação muito interessante, né, em que ele vai fazer uma exortação de que a gente aprenda a viver com pouco. Esse talvez seja o grande resumo do que é desapego aos bens terrenos, saber viver com pouco. Ele faz uma observação de que nem prodigalidade nem avareza, que a gente saiba dar bom uso aos recursos que a gente tem e que não busque, né, com inveja, angariar mais do que a gente pode dar conta nesse momento, né? Talvez por isso os imortais tenham respondido a Kardec de que essas necessidades fictícias que criamos para nós mesmos são fonte, né, de males, de decepções, de frustrações, e que a gente possa se acostumar a ser fiel no pouco. Na obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 24, Jesus e o Mundo, ela vai dizer que muitos de nós, cristãos espíritas, né, não obstante, ficamos afervorados às questões imediatas. Por um lado, isso é esperado, isso é comum, isso é aceitável, né? Porque nós mesmo, cristãos espíritas, estamos no mundo. Então a gente precisa trabalhar, por exemplo, né, para poder sobreviver, para poder ter o pão de cada dia, se sustentar. E quase sempre nós sentimos dificuldades em renunciar e procuramos aquelas defesas muito naturais que se sustentam em bases falsas, né? Tentamos relativizar os prazeres, tentamos buscar os caminhos que fujam daquele esforço muito contundente, para que a gente possa usufruir, né, dos benefícios que outros proporcionam para nós, mas nós mesmos, essa é uma realidade, uma sinceridade que a gente precisa ter para conosco, estamos normalmente pouco habituados ao caminho da porta estreita, né? E é lógico que o fato de sermos cristãos espíritas não significa que devamos fugir ou abandonar o mundo, né? Mas também não devemos esperar o manjar do céu pensando em obtê-lo sem a nossa dose de sacrifício pessoal, né? E ela vai dizer: viver no mundo sem ser do mundo. Essa talvez seja a grande questão. E ela fala, por exemplo, né, no instrumento do sexo para construção da família, para geração de prazer.
que o sexo é a abençoada porta de felicidade. Emmanuel diz que nós todos viemos sob o patrocínio do sexo, ou seja, reconhecemos que o sexo é uma bênção, né? É a fonte das energias mais poderosas do ser espiritual, porém devemos evitar viver para o sexo, né? A mesma coisa o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para comprar comida, para nos vestir, para a gente pagar nossa casa, pagar luz, telefone, água, internet. Entretanto, que o dinheiro não esteja acima das nossas necessidades emocionais, morais, né? Que a gente lembre do dinheiro na hora de for comer o pão do corpo, mas que a gente também lembre das outras riquezas, dos outros recursos que alimentam o pão do espírito. Então, o dinheiro é veículo de bênçãos, né? É um meio gerador de muita prosperidade e de fraternidade também, porém, que a gente se poupe de viver para o dinheiro. Então, assim, a gente poderia dar diversos exemplos de motivações para a vida, né? De oportunidades que a gente tem de continuar no mundo, mas ao mesmo tempo cultivando a beleza, a sensibilidade, o cuidado uns com os outros. As coisas, elas não são nem boas nem más. Nós é que damos esse sentido a elas. O uso que damos às coisas se encarrega de transformar cada uma delas em escada de acesso ou rampa de degredo, como vai dizer Joana de Ângeles. E onde que Jesus está nessa história, né? O nosso amorável Messias, que nos ensinou as bem-aventuranças, que nos ensinou a viver com pouco, a ter menos necessidades, que nos ensinou que bem-aventurado, feliz é o que sofre, e sofre com resignação, porque este sim será consolado. A sua vida foi um ódio à caridade em combate ao egoísmo, né? Então, Joana coloca aos que pretendem considerar impossível a vida, né, sem esses atos loucos, né, de esbanjar as riquezas ou os prazeres materiais, que recordemos Jesus, né, que solidificou o Evangelho nos corações humanos com dignidade entre nós, estando no mundo, não obstante, mostrando que para chegar à paz real, nós precisamos tomar a nossa cruz, colocar nos ombros e seguir. Então, meus amigos, é mais ou menos isso, que esses dias tumultuados e fervorosos, que nesses dias nós consigamos aurir a paz que precisamos através da nossa fé e que o Senhor nos abençoe e nos ilumine sempre. E até a próxima, se Jesus assim permitir.